vem de Jesus Cristo. Olá, amigos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela nossa TV Nova Luz, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A influência dos espíritos é uma ocorrência comum na nossa vida. Emmanuel, espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, nos orienta que é no mundo mental que se processa a gênese, a origem de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, estamos projetando em torno da nossa individualidade as forças e os desejos que nós acalentamos. No Livro dos Espíritos, obra fundamental organizada por Allan Kardec, os bons espíritos nos esclarecem. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Mas como é que esse processo ocorre? Nós podemos influenciar os outros, encarnados e desencarnados? O que é a indução mental? Você já teve alguma intuição que ajudou a resolver algum problema difícil? Essas são algumas questões que nós iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. Hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E para tratar deste assunto, nós convidamos um médico, psiquiatra, escritor e expositor espírita, Dr. Luiz Sérgio de Lima Gomes. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Sérgio, ao nosso programa. Olá, telespectadores. É sempre uma alegria estar aqui para trocar essas experiências. Bem, mas nós também hoje vamos conversar sobre um poder que todos nós temos e não nos damos conta, que é essa questão da influência. Como é que isso acontece? Como é que nós podemos influenciar os outros? Bom, em primeiro lugar, veja bem, eu achei muito feliz a escolha desse tema, porque muitas pessoas têm algumas interpretações errôneas. Quando os espíritos respondem a Kardec que os espíritos podem influenciar e realmente influenciam muito mais do que nós supomos, muitas pessoas interpretam isso como algo fatal, entendeu? Então ficam meio que amedrontadas, meio que à mercê. Nossa, será que tem algum espírito mal me perseguindo? Não é bem por aí. Nós vamos ter que nos remontar a algumas leis da física. E aí veja que coisa interessante. A doutrina, de mais de 150 anos, antecipa as realidades que a física quântica hoje está demonstrando, da ação à distância do pensamento. Então, o pensamento é uma energia e nós vivemos mergulhados num universo de energias. Hoje, aqui agora, nesse momento, passam aqui entre nossos corpos físicos energias magnéticas, energias físicas, raios-x, raios ultravioletas, tudo quanto energia, ondas de rádio, ondas de televisão. Então, estamos mergulhados num oceano de energias. E a energia mental é uma dessas energias. E com a energia mental, então, nós conseguimos falar à distância, mandar emanações boas ou ruins àqueles que nós estamos focando? Sim, a todo momento nós estamos fazendo isso.
Imagine o nosso cérebro como uma estação de rádio, só que não é uma estação comum, é uma estação que recebe e uma estação que emite. Então, a todo tempo nós estamos recebendo energias vindas do universo e de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. Então, é como se você tivesse o dial do teu rádio e você sintonizasse na sua estação preferida. Então, você pode ajustar o nível da sua estação para receber aquela emissão. Ao mesmo tempo, você também está emitindo vibrações que são captadas pelas outras pessoas, independentemente da distância que você esteja da pessoa. Se você tem um amigo no Japão, por exemplo, e este amigo está adoentado, se você pensar nele, se você dirigir uma prece, se você desejar um bom pensamento para ele, ele vai receber isso. Porque para o pensamento, o elemento espaço, tempo, não tem o menor significado. E a velocidade do pensamento é a velocidade da luz. Você pensou, ele já recebeu. Olha que coisa interessante. Agora, isso traz uma série de consequências e dilações que eu já estou aqui pensando. Por exemplo, se eu estou aqui rememorando um fato desagradável que aconteceu comigo e me brota muita raiva, muita vontade de me vingar, eu acabo baixando o nível e no meu dial lá do meu rádio, eu coloco numa sintonia que espíritos com a mesma vibração vão sentir. É isso mesmo? Com certeza, porque essas energias obedecem ao mecanismo da afinidade. Então, por exemplo, se você vai num jogo de futebol, você naturalmente vai procurar a sua torcida, você não vai sentar-se na torcida adversária. Por quê? Pela questão da afinidade. Então, todos nós buscamos, isso é um processo automático, nós nem nos damos conta, acontece fisiologicamente de nos situarmos na faixa que nos são afins. Então, às vezes, é por isso que é muito difícil a gente sair da faixa, porque se eu me precipito com pensamentos negativos de raiva, da mesma forma que eu estou emitindo, eu entrei numa faixa e estou recebendo das outras pessoas que estão na mesma linha de pensamentos. Então, a gente tem que lutar muito para conseguir sair dessa vibe, desse nível, não é? Com certeza, e é muito interessante, porque a gente pensa, eu conhecendo a doutrina, eu vou manter uma vibração sempre positiva. Isso é um grande engano, porque nós não conseguimos. Na faixa evolutiva em que nós nos situamos, é muito difícil manter uma atmosfera psíquica, um hálito mental positivo. Você quer ver? Eu costumo brincar da seguinte maneira. Eu digo a você, amanhã eu vou ficar 24 horas com um hálito mental positivo. E você vai me acompanhar. Aí tudo bem, aí eu durmo, no dia seguinte eu acordo, vou para o trabalho. Tudo bem. Já acordo atrasado que o despertador não tocou. Aí eu falo, não, tudo bem, isso não vai me perturbar. Aí eu desço, vou na garagem, ligo o carro, e o carro não pega, a bateria está arriada. Eu digo, eu não vou me perturbar, eu vou de ônibus. Aí pego um ônibus, o segundo, porque o primeiro não parou no ponto. Aí o ônibus está cheio, eu vou amassado, Rio 40 graus, e pisam no meu calo, e eu puxo a sineta para o ônibus parar, o ônibus não para no ponto seguinte. Quando eu salto do ônibus, eu já estou xingando a 5ª geração do motorista. E 1 hora antes eu havia me disposto a ficar com um hálito mental positivo. Agora, veja só, isso não acontece comigo, com você?
Você falando isso, eu me lembro que uma vez perguntaram para o Dalai Lama se ele não ficava irritado, se ele estava sempre nessas ondas Zen. alfa, tranquilo, zen. E ele disse que não, que ele também se irrita, mas que como ele utiliza a meditação, a oração como ferramentas no dia a dia já há muito tempo, ele consegue se utilizar dessas ferramentas para voltar ao normal mais rapidamente. É isso aí? É isso aí mesmo, fora o que há uma distância considerável em termos evolutivos de nós para o Dalai Lama, né? Mas de qualquer maneira, o que você colocou é o caminho das pedras. Treinamento, conscientização e treinamento. Conscientização por quê? Porque eu vou saber que eu sou um órgão emissor de energias e estou recebendo energias. Então eu tenho que ter a consciência de procurar me manter o mais equilibrado possível. E treinamento, porque essas intempéries, esses imprevistos, acontecem a cada momento. Aí a gente desequilibra e tem que equilibrar. Desequilibra e tem que equilibrar. Luiz Sérgio, pelo que você está me dizendo, nós não podemos tirar Deus da gaveta só no momento que nós estamos precisando, estamos enfrentando aquele desafio mais difícil, né? Com certeza. Nós temos que estar em permanente. No dia a dia, né? No dia a dia. Um treino da oração, No dia a dia. Da leitura, participar de palestras espíritas, tomar o nosso passe, buscar recursos da música, da oração, para a gente ir montando esse equilíbrio interno, não é isso? Com certeza. E existem pequenas regrinhas que, se nós seguirmos, nós já vamos dar grandes passos. Então, uma regra que eu considero uma regra de ouro. Primeiro, não julgue. Não julgue nada nem ninguém. Essa é uma regra. Segundo, você procure ver nas pessoas apenas o lado positivo. Se você tem uma pessoa que se relaciona com você e você consegue ver algo positivo, elogie essa pessoa, fale com ela, estimule esse lado. Se a pessoa aparentemente só tem coisas negativas, fique quieta, não fale, já é um começo. Então, se você prestar atenção nisso, é um grande exercício para a sua mudança. Então, a gente já vai conseguindo fechar a boca para as coisas negativas, não criticar. Isso já é um exercício maravilhoso para a gente se manter em equilíbrio. Fantástico, porque sem perceber, nós entramos na sintonia. Você quer ver, por exemplo, se você trabalha numa repartição pública, você está lá fazendo o seu trabalho, sério, aí você vai tomar um cafezinho. Aí na copa, geralmente, está o pessoal fofocando, não é? Então, falando da derrota do Flamengo, falando da vida alheia, da política, da corrupção, da mulher. O pessoal do DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Exatamente. E aí, sem querer, a sua orelhinha já fica em pé. Então, se a orelhinha começar a ficar em pé, saia com o copinho do café e vá tomar o café fora daquele ambiente, que aí você não se contagia. Como a contaminação também a nível psíquico. A gente pensa que é só dos vírus, das bactérias, mas não. É a nível psíquico mesmo, a gente pode se contaminar. Com certeza. Agora, para um espírito negativo nos influenciar, ou uma pessoa encarnada, porque nós todos somos espíritos, para nos influenciar, é preciso que esteja próximo? Não, não, em absoluto. Relembre o que eu te falei, que o pensamento, ele foge da dimensão espaço-tempo. Então, nós podemos ter um espírito até em outro planeta nos influenciando, sim. Olha que coisa. Sim. Agora, o que seria essa questão da indução mental? Indução mental seria o que você colocou, a questão do contágio. Do contágio. Nós encontramos dois exemplos disso no dia a dia. Um exemplo, você quer ver, por exemplo, alguém pego cometendo um delito e aí alguém fala, vamos bater, vamos bater. Aí daqui a pouco
a multidão está linchando aquela pessoa. Você entra naquele clima de ódio e emite aquilo para aquela pessoa. Contagiante, né? Exatamente. Se você está num jogo de futebol, você está lá, aquela torcida, você está na massa, você perde o teu referencial individual e passa a ter uma psicosfera coletiva. Entende? Então, se o juiz não dá um pênalti, coitada da mãe dele. Vai ter aquela energia da massa dirigida à sua pessoa. E você não pensa. Tenta fazer isso. Lógico, eu acho que você não gosta de futebol, mas imagine você vai a um jogo e diga, não vou xingar o juiz, não vou fazer nada, vou ficar zen. Você não consegue. Porque você é induzido, você é contagiado por aquela massa, por aquela energia mental, muito facilmente. Olha só, nós Entendeu? ainda estamos a caminho da excelsitude e ainda temos essas nossas fragilidades. A gente acha que sozinho consegue, mas então a gente tem que se afastar de algumas situações que nós sabemos nos são indutoras de desequilíbrio, né? Temos que nos avaliar, né? Com certeza. E veja só, há muito tempo eu li ou ouvi alguém me falando essa questão. Evidentemente que isso depende do nível evolutivo de cada um de nós. Se, por exemplo, nós formos, aqui na média das pessoas, a um ambiente pervertido, a uma boate, onde existem drogas, existem uma série de vícios, provavelmente aquele ambiente poderá nos influenciar. Agora, imagina, por exemplo, um Chico Xavier entrando nesse ambiente, ele vai influenciar o ambiente. Olha só. Você está entendendo? Por quê? Depende, basicamente, da condição evolutiva de cada um. Olha, realmente, nós estamos a caminho, né? Com Como certeza. é que nós que somos encarnados, conseguimos influenciar os espíritos? Conseguimos. Essa questão também é algo que vem assim, desde o começo da humanidade. Nós temos uma ideia de que os espíritos são algo, sem qualquer trocadilho, fantasmagórico, entendeu? Mas não, os espíritos são os homens sem o corpo físico. Então, essas dimensões se interpenetram, entendeu? A todo momento, a todo instante, nós estamos cruzando com espíritos positivos e negativos, como as ondas de rádio, as ondas cósmicas, o raio-x, tudo isso. Tá uma constante mistura. Então nós temos que treinar a autoconsciência, A vigiar os percepção. pensamentos. Qual a importância do pensamento nessa questão? É fundamental, porque ele é o início de tudo, sabe? O pensamento, ele vai dar a carteira de identidade energética sua. Então, se você costuma, tá, todo dia ter maus pensamentos, ódio, vingança, inveja, coisas que são comuns no nosso meio ainda, você vai criando uma carteira de identidade desse tipo, cinza. E aí você vai compartilhar com companheiros encarnados ou desencarnados que tenham a mesma cor da carteirinha, entendeu? Então, o pensamento é a base, a sintonia e a afinidade é a lei. E aí nós temos a resultante, que é o fato de nós nos encontrarmos no ambiente psíquico que estamos mais familiarizados. É interessante que às vezes a gente passa um período da vida com pensamentos assim muito para baixo, negativos, de tristeza, vendo tudo cinza, e muitas vezes a gente não consegue se aperceber que nós estamos sendo assim, porque deixamos o nosso pensamento, né, ficar sintonizado com essa questão, acabamos tendo uma influência espiritual muito grande. Há uma orientação que você pudesse nos oferecer para que a gente consiga identificar isso? Veja bem,
nós temos que focar toda a origem do nosso equilíbrio em nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Senão nós vamos, quando recebemos uma influência negativa, nos colocar como vítimas, nos colocar numa posição de injustiçados. Por que isso foi acontecer logo comigo? Isso não é uma posição saudável. Tudo o que acontece conosco começa aqui dentro. E nós somos os responsáveis pela construção da nossa felicidade, do nosso caminho, da nossa trajetória. Então, vamos focar em nós. Esse é o primeiro passo. Focar em nós. Podemos até fazer um caderninho com assim, os pensamentos ruins que costumamos ter. Então, por exemplo, vamos dizer um pensamento comum. Eu não gosto do meu cunhado. Eu não gosto do meu chefe. Eu tenho inveja do meu vizinho. Vamos ter que ter a coragem de olhar para dentro e listar essas características. E a partir dessas características no papel, nós vamos começar a vigiar o pensamento. Então, eu não gosto do meu cunhado. Aí, na hora que eu vou fazer uma crítica dele para minha esposa, por exemplo, eu, pego o caderninho, não. Hoje não. Já é uma pequena vitória, sabe? Uma vitória hoje, outra amanhã. É um trabalho de persistência. O trabalho de mudança mental é a mesma coisa que um trabalho de condicionamento físico. Um atleta, ele não pode disputar uma prova, qualquer que seja, se não tiver um treinamento. Então, nós não podemos mudar os nossos padrões mentais se não tivermos um treinamento. Isso não vai cair do céu. É obra de esforço, persistência e malhação mental. E fica mais fácil quando a gente descobre que quando a gente critica o outro, a gente cria uma energia negativa que nos contamina, primeiramente. Com certeza. Então nós somos os principais interessados em nos melhorar, em identificar as nossas fragilidades, que são os defeitos, para que nós possamos consertar e sermos assim mais felizes. Com certeza, até porque isso que você falou é de fundamental importância. Quando você emite uma energia negativa, ela já te contaminou, entendeu? E isso vai energeticamente descer para o seu nível físico. Alguém que está com rancor durante muito tempo vai jogando essas energias no corpo físico e criando doenças de difícil resolução. Olha muito. Só. Eu tive um caso, não sei se já contei aqui, você me chama tantas vezes. Peço Pode desculpa contar. aos amigos se eu repetir, é culpa dela. No consultório, uma paciente chegou se queixando do irmão, que ela estava muito ressentida com o irmão, e que o irmão tinha feito uma coisa terrível para ela. E eu, enquanto a ouvia, estava imaginando, puxa vida, né? Essa criatura está sofrendo, está tão melancólica, tão amarga, não é? E pensei, bom, deve ter sido o ano passado que aconteceu essa briga, né? E perguntei para ela, mas há quanto tempo você mantém esse ressentimento? Quando que aconteceu isso? Ela me falou, doutor, isso aconteceu há 30 anos atrás. Oh, meu Deus. E eu não consigo esquecer. Agora imagina, Sofrimento. 30 anos aquela mente, sabe, Nossa. intoxicando a si própria. Que ácido Vai pra fazer você. um câncer, vai É. fazer uma doença incurável e depois vai correr atrás de soluções externas. Não existe cura externa, a cura é interna. Olha quanto material para nós refletirmos na construção da nossa felicidade. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Dr. Luiz Sérgio vai responder as suas perguntas. Mas antes, acompanhe o musical Herança, de Alan Filho, do Rio de Janeiro.
te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna, tu mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org. O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.
Nós estamos de volta, mas eu estou conversando com o Dr. Luiz Sérgio Gomes a respeito das influências espirituais. Como os espíritos influenciam a nossa vida e nós nos influenciamos uns aos outros, os níveis mentais, como nos induzem os nossos pensamentos a entrarmos em sintonia com aqueles pensamentos afins. E aí agora eu vou te perguntar a respeito das obsessões, que são as influências, né, que nós temos. Como é que elas se estabelecem? Veja bem, é interessante esse tema das obsessões porque muitas vezes existe uma imagem de que o obsessor é uma figura altamente maléfica a influenciar um coitado que está aqui na Terra. Não é bem assim, porque o processo obsessivo é um processo de comunhão mental. Então, para ver a influência obsessiva, há que se ter a brecha no obsediado. Então, é como se fosse o plugue de uma tomada. Se você tem os dois pinos e você tem os buraquinhos da tomada, isso vai se encaixar perfeitamente. Mas se você não tem esse buraquinho da tomada, não adianta eu tentar colocar a tomada que eu não vou conseguir. Então, há que se ter uma sintonia, uma simbiose. Ambos são participantes desse processo mental. Entendeu? Olha, isso é muito bom, esse é um esclarecimento maravilhoso para nós. Gente, nós temos uma participação da Raquel Malta, da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. Ela diz assim: oi, Yasmin, eu sempre frequentei a doutrina espírita desde pequena com a minha mãezinha, atualmente desencarnada. Faz mais ou menos uns 4 anos que eu estava muito deprimida pelas tribulações da vida e já tinha me tornado ateia, até que um dia eu encontrei por acaso os vídeos da TV Nova Luz, as meditações com Jesus, e minha vida mudou completamente a partir daí. Voltei para o Espiritismo e hoje tenho uma vida resignada, confiante e feliz. Tenho plena convicção que essa ajuda foi influência dos amigos espirituais. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe a todos vocês. Gente, olha só, eu estou arrepiada aqui de emoção com a energia que você nos trouxe. Como agradecer esse seu carinho e essas palavras que tanto nos estimulam para a gente continuar enfrentando os desafios naturais que uma atividade como essa traz. Com certeza, achei importante ela colocar que por acaso ela achou os vídeos. E a gente sabe que o acaso não existe, né? Desde sempre os amigos espirituais dela a estavam ajudando, influenciando, sugestionando, sugerindo, mas naquele momento ela se mostrou receptiva. E aí ela enxergou, de repente os vídeos estavam na frente dela o tempo inteiro, mas ela não estava com a sintonia de encontrar. A hora que ela mudou algo dentro dela, ela achou. Então, como ela disse, né? A influência dos espíritos. Minha querida, um beijo no seu coração e muito obrigada pela energia maravilhosa que você nos trouxe. Coisa linda, né? Com certeza, com certeza. Como é que nós podemos identificar que estamos tendo esse conúbio, essa influenciação recíproca, né? Com as entidades que são perturbadoras, porque são perturbadas elas próprias, né? Com certeza. Isso é uma questão difícil, porque muitas vezes, quando nós identificamos, esse processo já está um pouco avançado. O ideal seria que nós identificássemos essa influência no seu nascedouro, para poder colocar um limite, uma barreira. Mas dentro da nossa invigilância, nós vamos vivendo e esquecemos dessa sintonia com o plano espiritual superior. E aí nos perdemos nas distrações mentais, e quando nós vamos nos dar conta, já o processo já está se instalando. Por quê? Lembre-se da tomada e do plugue. Se o obsessor não vai conseguir nada, sem nós não existe uma coisa chamada culpa. Então, nós trazemos muitas vezes
de vidas passadas, a consciência culpada. Nível inconsciente, né? Com certeza, com certeza. Essa é uma raiz. A outra raiz ainda são os nossos vícios, as nossas imperfeições, tudo aquilo que ainda nos prende à animalidade. E, de repente, pode ser uma porta aberta para espíritos que estão na mesma sintonia, independente de ter raízes em vidas passadas. Aí nós temos o que Kardec denomina de obsessão simples, que é a ação eventual do espírito sobre o encarnado, sem uma maior ligação do passado. Então, por exemplo, alguém que gosta muito de beber, que frequenta ambientes depravados, vai abrir uma porta para que companheiros desse mesmo nível possam se ajustar ao seu cosmo psíquico, sorvendo aquelas emanações da bebida ou das drogas que a pessoa usar. Então, os próprios espíritos denominam essas pessoas de canecos vivos. Quer dizer, tanto é que é uma das coisas difíceis de tratar em psiquiatria o alcoolismo, porque o paciente relata, não, doutor, eu estou firme na minha intenção de não beber. De repente, vem uma força avassaladora. Um desejo, uma coisa, né? Que eu tenho que beber. Isso é a ação, a resultante da hipnose sugestiva do obsessor. Olha só, quanto material para a gente pensar. Gente, nós temos aqui uma participação do André Luiz Graço, de Londres, da Inglaterra. André Luiz, um beijo no seu coração. Ele diz assim, muito boa tarde, eu tenho uma dúvida e se puder ser esclarecida eu agradeço. A pessoa que toma remédio por uma doença degenerativa, analgésico, essa pessoa fica com buracos no perispírito? E se a pessoa tem buracos no perispírito, a pessoa pode atrair espíritos inferiores? Muito obrigado. Sempre que posso, vejo o programa ao vivo e aqui em Londres. E melhor do que uma televisão em HD. Olha que coisa boa, Luiz Sérgio. Ah, querido, muito obrigada pela sua participação, que sempre nos traz muita alegria. Interessante a equipe técnica, o Fábio Peluso está falando aqui, o diretor do programa, no meu ponto. Ele está dizendo que a equipe técnica está agradecendo você pelo elogio. Está todo mundo aqui, ó, batendo palmas. Mas vamos lá. A colocação dele é muito interessante, né? Com certeza. Veja bem, essas medicações, elas vão causar alguma alteração no nível energético, mas entenda bem que a pessoa que tem a doença já está com essas alterações no perispírito. Então, aí é uma questão de custo-benefício. Ela já traz a sua aura danificada pelo processo da doença, entendeu? Então, o medicamento poderá auxiliá-la no nível físico e talvez até trazer também algum comprometimento no perispírito, mas o dano será muito menor do que o alívio que esse medicamento poderá provocar. E esses buracos, como ele colocou, eles não são influenciados pelos obsessores, entende? Isso aí é um processo mecânico que se processa no nível de trocas energéticas. Quando há um processo obsessivo intencional, os espíritos obsessores podem promover realmente danos na nossa psicosfera, inclusive até relatos de implantação de chips, de mecanismos que ficam criados, né? Na espiritualidade negativa, que são implantados no nosso cérebro perispiritual e ficam lá como se fosse um mecanismo de repetição. Por exemplo, um chip que fica falando 24 horas por dia, você é um assassino, você tem que morrer. Imagina você ficar escutando isso sem parar.
E a gente vê muitos processos de doenças mentais nos quais as pessoas dizem, eu fico ouvindo sem parar essa frase dentro de mim. Sim. E aí você vai ter que entender e aceitar uma psiquiatria banhada pelo conhecimento espiritual, porque senão você vai ter que restringir aquele fenômeno psicopatológico, no caso a alucinação auditiva, a apenas uma alteração celular ou bioquímica do cérebro daquela pessoa. Existem alucinações provocadas apenas por alterações bioquímicas do cérebro, mas nesse caso que estamos colocando, a origem vai mais além. E só compreendendo e ampliando a nossa visão no nível energético e no nível espiritual, nós poderemos entender o homem integral. Olha que coisa interessante, isso me faz lembrar que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que sai da boca, aliás, não é o que entra pela boca, perdão. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso, nessa metáfora, nós podemos deduzir que aquilo que nos faz criar traumatismos perispirituais é muito mais a questão das nossas reações ao mundo, os nossos desejos, as nossas escolhas. Então, em realidade, sempre a oração, o passe, a leitura edificante, por mais que a gente precise tomar os remédios, e não podemos deixar de tomá-los se houver uma orientação médica, mas se nós unirmos uma terapêutica espiritual, energética, né, os passes, as meditações, tudo isso vai sendo ajeitado, né, com o tempo. Isso é que eu chamo de uma medicina integrativa, porque ela enxerga o homem nos seus 3 níveis, no seu nível físico, no seu nível energético e no seu nível espiritual. Sem esta visão, qualquer processo terapêutico estará, no mínimo, incompleto. É complexo isso, né? Hoje em dia ainda não tem assim uma total aceitação, mas já está se expandindo muito essa visão, não é? Com certeza, e eu acredito mesmo que em breve tempo nós teremos a alegria de ver nas universidades essas questões sendo colocadas, principalmente pelos avanços da física quântica. Então, terapias como a homeopatia, as essências florais, o passe, aí você vai, o pensamento, essas coisas todas, vão ser entendidas e aceitas, porque a tecnologia está evoluindo celeremente. Então, dentro em breve, a ciência terá desenvolvido aparelhagem para mapear e identificar a realidade do perispírito. Não demora muito, ainda vai ser com você encarnado. Opa! Então, ou vai ser bem breve, ou então eu vou durar bastante. Vai ser bem breve. E você vai durar bastante. Oh, que coisa boa nesse corpo, né? Porque a gente é imortal, né? Mas olha, essas conclusões que o Dr. Luiz Sérgio está nos trazendo podem mudar a nossa vida. Porque, de acordo com o pensamento, nós produzimos uma energia e emoções. E, de acordo com as emoções, nós vamos fazendo a nossa trajetória, não é isso? Com certeza. Existe alguma dica mais que você possa nos dar para a educação do pensamento? Você já nos trouxe bastantes dicas hoje, né? A gente temos que ver que realmente já recebemos bastante material. Uma coisa não é propriamente uma dica, mas é algo que eu acho importante, porque eu observo nos meus pacientes, nós temos uma tendência natural a projetarmos no outro as nossas deficiências. Então, é difícil a gente assimilar que nós somos os responsáveis. Então, foi você que me fez mal, foi você que me estragou, foi você, e não eu. Mas foi a minha reação àquilo que a pessoa fez. Com certeza. É isso? Mergulha mais nessa coisa, porque é uma questão difícil, complicada da gente ver, né? O que eu estou dizendo é assim, nós não podemos sentar na cadeira da vítima. Nós não somos vítimas de nada. Nós somos agentes de tudo. Essa é a questão. Então, só que nós temos a tendência natural a nos vitimizarmos. Nós temos a tendência natural a sermos seres queixosos.
Então, vamos parar com essa tendência de nos colocarmos na posição de vítima. Eu não sou vítima de nada. De alguma maneira, se alguém me fez mal, se alguma coisa aconteceu de negativo, se eu for procurar a raiz última ou primeira dessa origem, está dentro de mim. Senão não haveria justiça divina, nós Com estaríamos certeza. sofrendo pelo mal que o outro fez, e não Com porque nós certeza. tenhamos dado o peteleco inicial. Olha, nós temos Com uma participação certeza. do Dene de Jesus, lá de Cascadura, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz assim: boa tarde, Yasmin. Sempre que posso, estou em sintonia com a programação do Clube de Arte. Gostaria de saber do doutor sobre os ovoides e se eles podem mesmo nos vampirizar. Mande um beijo para minha bebê Sara, de 8 meses, de pura doçura. Sara, olha, um beijo da tia Yasmin no seu coração, minha florzinha. Um abraço e fiquem com Deus. Que lindo, é o André Luiz. Que bom, André, um beijo no seu coração. Pergunta, é o Dene, né? Pergunta interessante do André. Primeiro a gente É Dene tem... o nome, né? Perdão, é Dene. Com o André, né? O André que era da Inglaterra. É o Dene, eu falei errado. Tá que bom. fez a pergunta agora. Tá. Então, primeiro a gente tem que entender o que sejam os ovoides. Ovoides são espíritos que, por a sua reiterada ação no mal, no nível do astral inferior, acabam perdendo o seu corpo perispiritual e se reduzindo a uma formação que André Luiz fala sobre os ovoides. E esses ovoides, eles podem ser acoplados à nossa aura por espíritos obsessores. E quando nós temos esses ovoides implantados na nossa aura, nós passamos a sorver aquela energia daqueles indivíduos. Realmente isso é um processo... Isso deve levar a doenças, a processos muito difíceis. Muito, e doenças de difícil diagnóstico na matéria, porque você não descobre nada. Você faz todos os exames... A pessoa sente tudo e você não vê uma nada. causa na matéria. Com certeza, porque está na implantação desses ovoides. E o que fazer para arrancar isso, hein? Reforma interior. Não tem jeito. Arrancar abruptamente, você vai fazer mal para a pessoa. Não se arranca. André Luiz nos fala que há que se ter um trabalho do obsessor e um trabalho do obsediado, para que o obsediado não tenha mais os furinhos aonde a tomada vai entrar. Então, muitas vezes as pessoas, essa tua colocação foi importante. Mas por que os espíritos não tiram os obsessores, não pegam na marra? Não é assim, porque se fosse possível, vejam, é uma simbiose. As energias estão intrincadas umas com as outras. Não dá para você separar o que é de um e o que é de outro. E aí acaba desequilibrando energeticamente a Com onda, certeza, né? com sérios prejuízos para o doente encarnado. O irmão José é uma das entidades orientadoras na nossa reunião de desobsessão. Ele diz que a espiritualidade, ela nunca arranca e nem corta. Ela vai desmanchando, desfazendo. Exatamente. Né? É muito boa essa colocação. Por isso que, às vezes, os processos são lentos, mas para que todos possam ficar bem. Doutor Luiz Sérgio, acabou o nosso horário. Olha, acabou. O Fábio Peluso já me chamando a atenção aqui. Gente, olha, um beijo em cada coração. Eu tenho certeza que há muitas reflexões o conteúdo de hoje vai nos levar. Muito obrigada, doutor Luiz Sérgio, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez aqui estar. E espero que venha muitas vezes. Muito obrigado. Um beijo no seu coração e até mais. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes,
livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org. O Clube de Arte lança este mês o 6º volume da coleção Web TV Nova Luz. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista a expositora espírita Cecília Hashimoto, que apresenta o tema Pintura Mediúnica. Na sequência, Yasmin entrevista o expositor espírita Cláudio Conte sobre o Livro dos Médiuns. Participação musical de Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.